Eu trabalho em um prédio comercial antigo no Rio de Janeiro. Antes da construção do prédio, o pessoal comentava que havia uma casa onde um homem foi assassinado. E a casa ficou abandonada por anos, sem moradores, até que compraram e construíram esse prédio empresarial, devido ao crescimento da zona urbana. Isso foi há décadas e o prédio é super antigo. Ninguém gosta de ficar até tarde nele, pois sempre acontecem coisas estranhas. Certa noite, eu fiquei até às 8 trabalhando e o escritório fecha às 6, quando escuto a voz de minha amiga me chamando para ir embora e que já estava no elevador. Eu pedi que esperasse, pois estava terminando um relatório e ia em 3 minutos. O mais estranho é que eu achava que tinha ficado sozinha no prédio e que ela já havia partido. Então, ela me chama novamente. E eu peço novamente para que me espere, quando do nada, a porta da sala que estava aberta bate, com tudo. Assustada, eu pego minhas coisas, salvo meu relatório e vou encontrá-la no elevador. E está tudo escuro. Todas as luzes do corredor apagada. E o elevador não estava no meu andar. E muito menos ela. Eu acredito que ela já tenha partido e apagou as luzes para me assustar. E foi o que ela conseguiu. Então eu chamo o elevador e desço para o hall e não a vejo. Quando começo a andar, escuto me chamar por trás. E quando eu viro, ninguém. Apenas a recepção, com uma luz única acesa. Quando eu reparo, vejo um homem em pé atrás da recepção. Eu não o reconheço e acho que poderia ser um segurança. Ele estava em pé me olhando, quando do nada, um senhor da limpeza me fala, me dando um susto. Está tudo bem? Eu digo que sim, e ele fala que se eu quiser, me acompanha até o andar de baixo, onde está o meu carro, para que eu não fique sozinha. Em frente àquele homem assustador que me olhava, eu não penso 2 vezes, e desço com um senhor que usava uma roupa de faxina, e tinha balde com rodinhas, e rodo, que deixou no hall. Ele me deixa até a porta do carro e volta para o elevador subindo. Eu ligo para minha amiga, e ela me fala que já estava em casa há tempos e que saiu às 6 horas dali. E como se não pudesse piorar, para minha surpresa, o segurança estava na portaria e não dentro do prédio. No dia seguinte, conto isso a meu chefe, e ele me fala que o único funcionário do turno da noite é o segurança que fica na portaria, e que não temos ninguém na recepção, e nem faxineiros. Eu acredito que naquela noite haviam 2 criaturas, uma de luz, que me guiou até o meu carro, e a outra, provavelmente maligna, que me olhava naquele salão. Eu não sei, mas a única coisa que eu realmente sei é que eu nunca mais saí do trabalho depois das 6. Em meados dos anos 2000, eu tinha 8 anos e meu pai comprou um terreno. Era um terreno velho e baldio, cheio de tralhas. Tinha de tudo que possa imaginar: ossos de animais, velas, camisinhas, fotos queimadas e até uma madeira com o nome de vários homens escrito nela. Nesta época, minha irmã ainda não era nascida. Então, era meu pai, eu e minha mãe. E eles limparam esse terreno todo e até benzeram. Em torno de 8 anos, a casa foi construída e tudo foi modificado. Apenas o meu quarto permaneceu o mesmo e ficou no mesmo lugar do projeto original. De resto, tudo mudou. Nesta época, minha irmã já era nascida e ela tinha 5 anos quando decidimos morar por lá. As coisas não começaram muito bem. Víamos o tempo todo um vulto que rondava a casa, um vulto de criança, em torno de uns 5 anos igual a minha irmã. Era nítido, tão nítido que as visitas o viam com frequência também. À noite, deitada em minha cama, eu sentia alguém sentar nela. Sentia ela afundar, como uma pessoa sentando na ponta, e eu fechava meus olhos com força, até que ela se levantasse e sumia. Algumas vezes, eu sentia sua respiração quente em minhas costas, e quando sentia, criava coragem para me virar e enfrentá-lo, e simplesmente não havia ninguém ali.
Mas para mim, o pior dia foi quando eu vi uma pessoa bater em minha porta e em seguida no meu guarda-roupas, o que era impossível ser ao mesmo tempo. Sem contar que o quarto dos meus pais ficavam do outro lado da janela, frente à minha, e a batida continuava sempre intercalando entre a porta do quarto e a porta do guarda-roupas. Até que eu me levanto e corro para a janela e grito o meu pai, que tinha um sono super leve, e ele acorda correndo para o meu quarto, que ao abrir a porta, ele me fala que o quarto exalava um calor forte. Naquela noite, eu dormi no quarto deles, e meu pai relatou ter escutado as batidas em seu guarda-roupas também, e ele rezou a noite inteira até que parasse. Nosso último relato na casa foi faltando um mês para ir embora. A nossa mesa de jantar tinha um centro de vidro, e à noite o vidro começou a tremer, e eu achei que fosse quebrar. E minha mãe e eu seguramos uma de cada lado, e ele simplesmente não parava de tremer. Foi assustador. Nos mudamos e vendemos a casa. Infelizmente, a próxima família não morou muito tempo por lá, e hoje ela se encontra abandonada. Esse caso aconteceu quando era uma criança com aproximadamente 8 anos e se estendeu até recentemente na faculdade. Quando éramos crianças, dormíamos meu irmão e eu no mesmo quarto. Na época, lembro que minha mãe comprou uma cômoda antiga, usada, em uma dessas casas que recebem doações para revenda, e colocou em nosso quarto como um complemento do guarda-roupas. A cômoda era muito grande e ela apenas deu uma pequena olhada para ver os defeitos e começou a usar sem limpar. Após a compra dessa cômoda, eu comecei a ter visões à noite. Eu acordava com uma sensação de algo me observando, e quando olhava para a porta, via a sombra negra de um garoto, com olhos brilhantes, vermelhos, nos olhando. Eu achava que aquilo era um sonho, mas meu irmão me acordou uma noite, falando que via a mesma coisa. Ele ficava em pé no batente da porta, perto da cômoda, nos observando, e depois sumia. Contamos para nossa mãe, que ficou super assustada e não sabia o que fazer, pois foram várias as noites que acordávamos chorando. Até que um certo dia, ela resolveu olhar melhor o nosso quarto. E ao abrir a gaveta gigante da cômoda, ao fundo, ela encontra algo como uma bola em nó, com algumas agulhas enfiadas e uma bolsa de retalhos, como se fosse algum tipo de trabalho para atrapalhar a vida de alguém. Minha mãe não tinha visto ainda, pois não verificou a cômoda por inteiro, por ser grande demais. Ela queimou a cômoda e a jogou fora junto com a bola. Depois daquele dia, eu nunca mais o vi, até a faculdade. Eu comecei a estudar na faculdade e aluguei um apartamento com um argentino. E certa noite, após passarmos por um susto em um acidente de carro e irmos para casa, eu o vi, junto com um homem em pé, ao seu lado. Meu amigo falou que era o último cara que morou com ele, que ficou doente e veio a falecer. Nós acreditávamos que ambos vieram para nos proteger e avisar que tudo ficaria bem. Depois daquele dia, eu nunca mais o vi. Isso aconteceu em meados dos anos 80. Eu era a irmã mais nova de 3 irmãos. Por ser menina, eu dormia em um quarto sozinha, e meus 2 irmãos dormiam no mesmo quarto, que ficava atrás do meu. Da janela do meu quarto se via a rua, e isso me assustava muito. Eu sempre acordava com medo em torno das 3 da manhã, e corria para o quarto dos meus pais para dormir com eles. Certa noite, eu acordei de madrugada escutando barulhos baixos e corri para o quarto dos meus pais, para dormir com eles. Mas ao chegar lá, a porta estava trancada, e eu tentei de tudo para abri-la, e não consegui. Em seguida, eu comecei a bater e chamá-los, e sem sucesso também. Neste momento, fui ao quarto dos meus irmãos, e também estava trancada. Então eu decidi deitar ali no chão, em frente à porta dos meus pais, porque voltar para o meu quarto é o que eu não faria. Quando eu estava ali deitada, eu escuto passos vindo em nossa direção, e o volume dos passos aumentavam.
Eu fiquei ali parada, com a respiração ofegante e com os olhos arregalados. Tentar abrir a porta do quarto dos meus pais já não era mais opção, devido ao barulho. Eu tinha certeza que nossa casa estava sendo invadida, até que eles se aproximam da parede, que é colada com as dos meus pais, e do corredor, que seria da nossa garagem. E eu escuto um som de bicicleta, como se alguém girasse o pedal para trás. Nossas 4 bicicletas ficavam ali, na garagem, naquele canto. E os passos começaram a ir e voltar. Fizeram isso 4 vezes, e eu tive a certeza de que estávamos sendo roubados. É o número exato de bicicletas que nós tínhamos. Os passos sumiram na escuridão. Pela manhã minha mãe se levanta e me vê deitado no pé de sua porta dormindo. De alguma forma, eu peguei no sono. Ela me acorda e pergunta o que eu estava fazendo ali. E eu digo que a porta deles estava trancada. E ela me fala que não, nem a deles e nem a dos meus irmãos. Eu falo que nossa casa foi roubada e nós vamos até a janela que dava para ver a garagem. E as bicicletas ainda estavam lá. Mais à frente, a 2 casas da minha, houve uma tentativa de assalto, e eles tentaram roubar 2 bicicletas que deixaram para trás na fuga. Pela distância, seria impossível ver tudo isso aquela noite.